Indicados por Lula em 2023, Zanin e Dino se alinham a Gilmar, Moraes e Toffoli. Ministros de Lula se alinharam à ala em 73% dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, de agosto de 2023 a abril deste ano. Aí é o alinhamento entre os novos ministros do STF. Vou passar o primeiro comentário para o Diogo Forjados. Eu não coaduno que isso signifique um alinhamento de fato, não. Eu acho que há uma segregação dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu vejo 3 linhas de atuação, uma mais ligada aos negócios, um português mais educado, uma mais ligada a uma linha ideológica e uma mais ligada a uma linha de poder. Esses 3 blocos têm propósitos diferentes. Esse alinhamento de 73% das pautas faz parte de um processo que eu costumo chamar de inamizade. É quando você tem um amigo, que é seu amigo até um determinado ponto, até a página 2, até o momento em que os interesses não caminham mais juntos, mas se cruzam. Afinal, só há um trono de ferro e não cabem 2 pessoas nele. Então, resumidamente. Então, essa amizade por interesses tem um certo limite. Esses 73% de alinhamento inclua neles, além da necessidade de transmitir uns aos outros que caminham juntos, pautas comuns, inimigos comuns, para uma base comum necessária para a sua sustentação no ambiente de poder e para a expansão da sua capilaridade e influência nas instituições brasileiras. Então, se é essa a leitura, isso explicaria este alinhamento. Eu vejo um alinhamento ideológico, uma proximidade maior em 5 ministros. Seriam eles Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Fachin, Zanin e Dias Toffoli. Esses 5 ministros, todos eles vêm da origem praticamente 100% petista. Eles têm um compromisso maior com qualquer que seja o projeto do regime por definição histórica. Para isso, eles precisariam apenas de um 6º voto, para lidar com 2 figuras que são muito, muito poderosas historicamente no Supremo. O Gilmar sempre foi a figura mais poderosa do Supremo Tribunal Federal, mais influente, pergunte a qualquer pessoa em Brasília. E, mais recentemente, por poderes autoatribuídos e praticados, Alexandre de Moraes. Significa que ambos são, em primeira instância, possíveis pedras no sapato para a consolidação do regime petista. Eu não creio, eu não confio nessa amizade desses 2 lados. São inimigos, por isso as agendas comuns. Então, eu não compro esse 73% de alinhamento como algo sólido para médio e longo prazo. Vejo como um alinhamento histórico. O que justifica esse histórico? A transmissão de proximidade necessária para que as agendas continuassem e os inimigos comuns com os quais eles tinham que lidar. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A questão é como isso se desdobrará daqui para frente. O que a gente tem visto é uma desmídia que funcionou desde que o PT voltou à cena do crime, segundo as palavras de Geraldo Alckmin. O que a gente tem visto é uma desmídia que funciona como assessoria de imprensa. Por que a assessoria de imprensa dos amigos, já que eles são todos amigos, me lembra até o sertanejo dos anos 90, o show dos amigos. Se eles são tão amigos assim, tocam na mesma banda, por que a assessoria de imprensa da banda critica membros da banda? Veja que recentemente a desmídia brasileira tem intensificado as críticas a Alexandre de Moraes e a Gilmar Mendes. Estranho, não é? Talvez não. Veja que o Lula chegou a dizer, num dado momento, acho que esse ano, ou no ano passado, acho que esse ano, de que o crime organizado estava na imprensa, na política e no judiciário. Não sei se todas as pessoas sabem, mas para julgar ministros do STF por crimes comuns, não de responsabilidade, quem julga são os próprios ministros. E se, no meu entendimento, 5 ministros têm um alinhamento histórico com o regime petista, e dos outros 5, 2 são os do Bolsonaro, se Gilmar ou Alexandre, ou ambos, fossem acusados de crimes comuns de qualquer natureza, quem os julgaria? Pois é. Então, por que será que a assessoria de imprensa dos amigos os isola em críticas? Estranho, né? Por que será que, de repente, as páginas policiais trazem casos antigos, como as empresas de transporte no estado de São Paulo e sua ligação com o PCC? Agora figuram nas matérias de jornais, dos principais jornais
como Estadão, Folha e companhia. E a influência desses grupos com políticos. Então, será que esse alinhamento é só um alinhamento de pauta, de agenda comum, ou será que é um alinhamento de fato? Eu acho que não é alinhamento de fato, não. Acho que cada vez mais, conforme a pressão aumenta, o Twitter Files, ou o que eu costumo chamar já de vaza-fato, expõe os fatos do Brasil para o mundo. Quanto mais o centro político se sente pressionado, ou seja, quanto maior é a zona de pressão, mais os inimigos se tornam visíveis e a tal da amizade menos palatável. É assim que eu enxergo esse dado dos 73%. 73% de alinhamento no conceito de quem? Porque quando a gente para olhar como as coisas estão caminhando, não é bem assim, não. Até essa agenda lá em Londres, que será que foram discutir? Brasileiros, entre brasileiros, em Londres. Eu sei que não é pauta, mas só para deixar uma duvidazinha. Se você faz uma reunião de brasileiros para brasileiros no Brasil, quem serve, quem organiza, fala qual língua? Português. Mas e se você faz na Inglaterra? Qual é a possibilidade de se vazar informações quando os funcionários que vão servir o evento não falam português? Um aspecto. Então, o que será que eles foram tratar lá? Enfim, eu não compro essa história de alinhamento de Gilmar e Alexandre com os indicados petistas. Acho que esses alinhamentos, já que falei Inglaterra, são para inglês ver. Tá certo, obrigado, Diogo. Passo o comentário para o Rafa Sanzio. Deixa eu só ler esse comentário aqui, por favor, peraí. Luciane Portal doou R$5. Zanin nem bem entrou no ônibus e já está fazendo feio e legislando por aí. Acho que é Diogo, né? Diogo, será que você não teve um episódio de burnout? É uma pergunta que esses termos frufruzinho eu não compro, não. Burnout, tô fora desse negócio aí. Eu posso ter tido, sei lá, uma desnutrição, descansei pouco, posso ter algum problema endócrino, sei lá. Esse papo de burnout, eu não compro esse negócio, não. Agora, esse negócio de legislar do Zanin aí, isso aí, então, nem se fala. O que o Zanin está fazendo é a continuidade da medida provisória do ano passado, tentando criar uma ferramenta, um precedente pragmático para que o executivo tenha condições de legislar por cima do legislativo de forma legal. Isso aí faz parte da lava emenda. Desarticula o Congresso, enquanto ele está bagunçado, o governo continua. Continua como? Com que ferramenta? Vai revogar a lei de que jeito? A MP não conseguiu. Qual foi o caminho que eles acharam para revogar a decisão do Congresso? O Supremo Tribunal Federal, em última instância, é o que o Zanin tentou fazer aí. E parece que o Lira reagiu. Espero que o Congresso pare esse processo antes que o Supremo termine de votar. Fux congelou. Espero que esse negócio ou não saia do freezer ou vá do freezer para a lata do lixo. Obrigado, Diogo. Alcideia Vasconcelos do R$5 também. Vamos para as ruas, não podemos nos intimidar. Espírito Santo, obrigado, Odisseia, pela contribuição. Cláudia Emília, R$2. Diogo sempre preciso e com comentários importantes. Obrigado, Cláudia, pela ajuda, pela contribuição e pelo carinho aí com o nosso programa. Rafa Sanzio, agora sim. Olha, eu acredito que a venezuelização aí do Brasil, ela se deu justamente quando o Dino entrou. Bom, você tem um artigo do Alisson Matos no O Bastidor que se chama Flávio Dino vai custar caro, né? Vocês lembram que eles estavam naqueles impasses ali, quem ia ser o Bessias? Eu acho que era o mesmo Bessias da Dilma, e outro, acho que é o Bruno Dantas, né? E eles estavam naquele impasse, quem que eles iam escolher. E aí, no mesmo tempo que você percebeu que a mídia começou a meio que, não vou dizer atacar, meio que dar sinais de que a gente não vai mais apoiar tanto assim o governo Lula, né? Então, quando eles votaram para que o Dino fosse o elegido do Lula, né? Teve uma negociação aí que o Juscelino, que é o ministro das Comunicações, que tem um dinheiro para negociar aí com as empresas de telecomunicação, com os canais de comunicação aí, Globo, em companhias e demais, ele estava meio que na berlinda para sair fora, né?
E daí, quando o Dino foi eleito, o Dino foi escolhido, desculpa, pelo Congresso, a gente viu que, pouco a pouco, eles encaminharam aí para um alinhamento. Como o Diogo falou, esse negócio de alinhamento entre os ministros, isso é balela, né? Justamente para tornar os ministros petistas, para tornar eles unidos, para começar a mandar todo mundo para a cadeia, né? Nicolas, todos esses que se opõem, né? Tanto que a gente está vendo aí, me parece que a Suprema Corte cada vez mais forte, né? Isso que o Diogo falou sobre ir lá em Londres, eu também tenho a minha versão, né? A gente sabe que as agências de inteligência, por exemplo, no Reino Unido, o MI6, ou MI5, ou CIA, dentre tantos outros, elas são empresas, elas são agências, elas ganham dinheiro para fazer o que quem paga mais tenha tenha o seu trabalho feito de acordo com quem está pagando, né? E o que a gente vê indo para Londres, eu vejo muito isso. Será que alguém ali vai ter uma conversa especial com alguém ali? Tanto que eles convidaram o Elon Musk para participar, e a gente sabe que o Elon Musk tem negócios aí, ele está fazendo isso, ok, é muito bom para o Brasil, mas a gente não sabe, a gente sabe que os bilionários sempre têm os seus interesses. O Elon Musk é um bilionário, e ele está, obviamente, é bom para o Brasil, e a gente tem que usar essa arma. Por isso que eu evitei fazer comentários negativos a respeito disso. Então, eu vejo muito ingredientes também do que aconteceu lá no Irã. Eu já falei a história do Irã, lá do golpe de 1953. É muito parecido, porque é o mesmo padrão. Então, essa história de alinhamento dos juízes da Suprema Corte, petistas escolhidos aí, alinhamento, isso tem um interesse único. Para mim, pessoalmente, eu não sei se vocês estão vendo, ou se eu estou fazendo as colocações necessárias para que vocês entendam, é que, a partir da permanência dos Juscelinos no Ministério das Comunicações, foi justamente para a mídia continuar afirmando e documentando algo, a ilusão que a gente vê, né? Porque na mídia, o Vamp lá, o senador do Lula, entre outros, para eles está tudo perfeito. Para Tebet, para Steppe, Simone Steppe, está tudo perfeito. O Brasil é perfeito. Para o Alckmin também. Então, o que a gente vê é que a mídia estava um pouco saindo dos eixos, vamos puxar ela para cá, vamos dar um dinheirinho a mais. Só que, por isso que eles querem censurar as redes sociais, porque a gente não vê, a gente tem a liberdade para, não está assim. E na realidade do Brasil, a gente vê que o povo não acredita no que o governo fala. Só que eles precisam justificar, eles precisam ter isso documentado, eles precisam mostrar para o mundo. Quando a gente conversa com jornalistas aqui fora, eles só reproduzem o que a Rede Globo fala. Eles nem usam outros, só é Rede Globo e ponto. Aí tem a BBC ali correndo por fora, mas o principal é a Rede Globo. Então, para o mundo isso é interessante, porque isso vai justificar qualquer coisa que saia desses eixos. Mas o Brasil não tá bem, segundo a mídia. Por isso que na semana passada a gente teve aquele desacordo a respeito das placas, das questões das placas, né? Porque aqui fora a gente vê uma coisa, nas mídias sociais, para a mídia oficial, né? Até o Lourenço Cianti, que é um jornalista que a gente entrevistou, ele falou exatamente o que a gente tinha falado lá, o que eu falei na semana passada. Então, isso aí não cola, como o próprio Diego falou, o Diogo falou, desculpa, isso aí não cola, isso é mais conversa para boi dormir, e a gente sabe que não é assim que está funcionando. O Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não vai largar o osso, ele é louco, ele é psicopata. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu não vejo ainda, não sei depois dessa reunião que vai ter em Washington, lá com os deputados e talvez senadores que vão estar lá, eu ainda não vi algo realmente sólido acontecendo no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.